Ontem celebrou-se o Dia da vitória dos aliados contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Houve celebrações por toda a Rússia, também houve aqui em Berlim, maioritariamente por comunistas ou por russos residentes na Alemanha. Dada a situação atual na Ucrânia, tem um especial relevo e nas notícias há uma informação aí que está sendo veiculada inclusivamente por meios internacionais, que eu vi hoje nos jornais espanhóis, que não é falsa, mas é fora de contexto. O governo de Berlim não proibiu nenhuma bandeira ucraniana, nem sequer bandeiras russas. Houve manifestações a favor da Rússia e a favor da Ucrânia, e os símbolos que estavam proibidos eram os do Z, letra Z, e as fitas de São Jorge, que são laranja e preto, que representam as Forças Armadas Russas. Há um caso de uma bandeira que se vê que é muito notória, porque uma fotografia, há muitas filmagens, porque esta bandeira é muito grande, bandeira ucraniana, é uma bandeira de mais de 5 metros, que está sendo apreendida pela polícia, e por aí estão veiculando esta notícia de que a bandeira ucraniana foi proibida. Não, essa bandeira foi usada várias vezes pelos manifestantes para tapar monumentos alusivos à Segunda Guerra Mundial e à libertação de Berlim, a ocupação de Berlim pelas tropas soviéticas. Há um tanque e há um soldado russo ali atrás do portão de Brandemburgo, e então quando quando tapam o tanque com esta bandeira, a polícia reiteradamente retirou esta bandeira, até que apreendeu a bandeira e acabou-se a brincadeira, porque andavam sempre a fazer aquilo, a tapar os monumentos, que são monumentos públicos. Esses monumentos foram assinados em 1991, quando foi a retirada dos soviéticos aqui com a reunificação da Alemanha. Houve um acordo entre a Alemanha e a Rússia em que aqueles monumentos ficavam ali. Agora, na atual situação, eu não sei como é que isso vai ficar, porque há vários monumentos, para além dos cemitérios de soldados russos aqui em Berlim, por toda a Berlim e à volta, todo o leste da Alemanha. Há alguns monumentos públicos, estátuas, há no Treptower Park, são estátuas tipicamente soviéticas. No princípio, quando cá cheguei, fazia-me confusão. Como é que existiam estátuas que eram alusivas ao comunismo. Costumo entender o significado daquilo, que não tem necessariamente a ver com o comunismo, mas tem a ver com a guerra que eles dizem que é de libertação. Eu não sei, mas também em relação a todo o sistema dos outros aliados aqui na Alemanha, existe coisas parecidas. Então, o papel da União Soviética foi totalmente diferente na Segunda Guerra Mundial. Morreram 27 milhões de russos naquela contenda. Para quem já visitou o Museu da Vitória em Moscou, coisa que eu já fiz, já aqui falei, dá uma ideia bastante clara do drama que aquela guerra supôs para o país da Rússia. E ontem os russos fizeram aquelas tradicionais paradas. Em Moscou é a maior, é a mais importante, porque há um desfile militar e há a presença do presidente e dos ministros e generais e toda aquela gente do tempo soviético. E então é muito solene, todos os anos. Este ano, obviamente, por razões especiais, ainda mais. Mas o que é certo é que com aquele tipo de símbolos, o povo russo não faz grande... faz gala em mostrar estes símbolos. Inclusivamente conheço algumas pessoas, conhecidos russos, que eu tenho aqui como amigos ainda no Facebook, que nunca falei de política, inclusivamente algum que outro, que quando falei não gostavam do Putin, e que inclusivamente vivem na Europa Ocidental e viajaram, que eu vi aqui ontem,
no Facebook, viajaram lá para ir comemorar isto. Tem um significado muito grande para a população, para a esmagadora maioria da população. Independentemente de ser só mesmo aquela fasquia antiputinista pequena dos Navalny, não sei o quê, é que se atrevem a contestar a solenidade e a importância da data do 9 de maio. Então, e inclusivamente num ano que há uma guerra que a Rússia está travando, que está implicada contra um povo vizinho e irmão, que era parte da Rússia. Tudo isto tem muito significado, mas também aqui na Europa. E então ontem, em Estrasburgo, a Presidente da Comissão, von der Leyen, fez um discurso que é todo um poema, mas que não tem nada a ver com a realidade. Eu vou pôr aqui o artigo que eu escrevi sobre isso. Acho que vale a pena porque fala ali 2 ou 3 temas importantes, mas que aponta essencialmente ao disparate. Aquilo não me quer repetir em relação a outros episódios do perigo que é jogarem a Europa contra a Rússia deste modo, através das sanções. Agora a União Europeia está entre a espada e a parede. Porque se não garantir, se sancionar, se obrigar todos os países a sancionarem a importação de energia, do petróleo, neste caso agora estão a falar deste 6º pacote de sanções, é o petróleo em particular. E a Hungria já disse que não vai assinar isso. E esta von der Leyen viajou ontem à Hungria e eles voltaram-lhes a dizer: não, nós não vamos pagar, não vamos fazer o nosso povo pagar por uma guerra que não está nem a União Europeia nem a Hungria implicados. Portanto, se os tecnocratas, os políticos da Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Banco Central Europeu querem sancionar a Rússia, é uma coisa que a Hungria não dá-se a si o direito de não entrar nesse jogo, porque ainda por cima tem voto, tem direito a vetar estas decisões que têm que ser tomadas por unanimidade. E esta von der Leyen disse ontem bem claramente, e isto é uma coisa que é preciso reter, que sempre votou, sempre se bateu contra o voto por unanimidade, porque faz atrasar as decisões da União Europeia. Pois claro, mas esta foi uma condição que os países sabiam antes de entrar na União Europeia. Portanto, isto aqui é um truque feio, desonesto e que pode abrir aqui um grande problema para a União Europeia e pode inclusivamente ditar o final da União Europeia como nós a conhecemos. Eu vou-me explicar. Eu não acredito que a Europa se divida. Eu acredito numa certa ideia de Europa. Não acredito na Europa como ela está sendo feita em cima dos direitos nacionais, dos interesses de cada nação. E isto é um caso muito, muito concreto e muito que exemplifica muito bem exatamente isso. Quando um país tem um interesse e está prescindindo e sacrificando o seu povo porque todos os outros decidiram fazê-lo, vai-se lá saber porquê. Porque há uma classe política que está aqui num processo de querer arranjar problemas com o vizinho, que é, neste caso, ainda por cima, a maior superpotência nuclear do mundo, a Rússia. Não é nada aconselhável, nada do que se está passando. Eu desconheço a que é que obedece, o que é que possa estar por trás de toda esta conspiração, porque é uma conspiração, porque uma conspiração não quer dizer que seja uma coisa estranha, quer dizer que estes políticos, classes dirigentes europeias, comprometeram-se e prometeram defender os interesses dos seus cidadãos e estão a fazer outra coisa totalmente diferente, não tem nada a ver nem com os interesses dos cidadãos, nem com os interesses da própria União Europeia, para hostilizar contra um país vizinho, que é uma superpotência nuclear. Isto é extremamente perigoso e não beneficia a ninguém, pelo menos aqui na Europa. Vamos lá saber quem é que está interessado nisto, quem é que está a pagar, quem é que está a fomentar isto, desde fora ou desde instâncias por trás dos bastidores. Isto aqui sempre se chamou conspiração, sempre existiu na política.
Então, aqui o tema da União Europeia começar-se a ter aqui um país claramente que se está levantando para os seus direitos, pode haver um precedente, porque a seguir podem seguir outros. E eu estou vendo aqui o caso particular do nosso país, de Portugal. Estamos aqui numa uma situação bastante particular. Há cerca de um mês atrás, o Costa e o Sánchez foram à Europa pedir que se garantisse um preço máximo para o gás, para a compra do gás. E depois de muito terem discutido, a União Europeia garantiu à, à luz da razão pela qual que que a Península Ibérica era uma entidade, era geograficamente, tinha umas certas, estava limitada, que não recebia gás, é pouco afetada pelo gás russo, mas que, como está ligada pelo gás da Argélia, principalmente a Espanha, diretamente com gasodutos da Argélia, é uma ilha, foi assim que se diz em espanhol, eu não sei se em português não consegui encontrar o que é que chamam a este caso, de ser uma ilha energética. E como tal, se garantia-se um preço de máximo de 50 euros por megawatt. Desta forma, agora, a eletricidade que se produz em Espanha e que é vendida para a França vai ser vendida a este preço mínimo garantido, não podendo a Espanha vender ao preço de mercado. E isto é uma desgraça e um desastre para a economia espanhola, principalmente para estas elétricas espanholas. E agora gera-se aqui um grande problema, que os espanhóis e os portugueses se vão juntar num pequeno lobby de interesse, um cartel de interesses nacionais, neste caso da Península Ibérica, contra o resto da Europa, aqui, porque a França vai receber energia mais barata às custas dos cidadãos espanhóis, na maioria espanhóis, mas também portugueses. E aqui pode como ser o princípio do fim disto tudo. Tudo porque decidiram, à revelia de qualquer consulta popular, ir contra a energia da Rússia. E isto explica porque é que a Rússia e a Europa estão ligados sem poder dar a volta, ou seja, inexoravelmente ligados, interconectados, e ou bem a gente consegue, seguindo o exemplo da Hungria e outros países, se somarem, boicotarem estas sanções e continuar a receber a energia da Rússia e plantear outro tipo de relação com a Rússia, ou então isto aqui abre-se um barril abre-se aqui uma coisa sem precedentes, que pode ser um barril de pólvora, que não só acaba com a ideia da União Europeia, pelo menos como ela é, como pode lançar países contra países, e isso aí já não é a União Europeia, é a Europa que se atrasa décadas e décadas na ideia de se unir numa ideia multipolar de nações soberanas. Essa ideia fica atrasada, provavelmente irremediavelmente atrasada. Então, quem é que está por trás disto? Quem é que está a manejar os cordelinhos destes políticos que estão a empurrar a Europa para o problema da Ucrânia? Aqui há outras coisas. Hoje apareceu o ministro dos Negócios Estrangeiros, o tal Landsbergis, que eu suponho que é filho do Vytautas Landsbergis, é ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia. O pai dele, se é filho do Vytautas Landsbergis, foi o primeiro presidente, depois do final da União Soviética, primeiro presidente da Lituânia. Este miúdo, o millennial, veio dizer que há que derrubar o Putin na Rússia, fazer um golpe de Estado, uma revolução colorida, ou qualquer coisa do género, não sei como é que ele quer fazer isto. Ontem,
outro precedente grave na Rússia, nas comemorações, dois diplomatas, um deles, o embaixador da Rússia, foi atacado, foi agredido por população, jogaram-lhe tinta vermelha. Isto não há precedente recente na diplomacia europeia. E já não sei como é que dizer, estou aqui desde o princípio a dizer que isto está a que parar esta brincadeira. Porque não estamos a brincar com coisa de... Se julgam que vamos ali para a guerra, vamos para uma Síria, para um Iraque, e não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Já estava mal quando fizeram com países que não se podiam defender. A Rússia pode se defender e pode atacar. E nós estamos a ser, literalmente, empurrados para a fogueira. Porque esta von der Leyen ontem começou por falar exatamente do dia da vitória, começou por falar em guerra e terminou falando em guerra. E falou de que a Ucrânia tem que ser trazida para a Europa e que o futuro da Ucrânia será o da Europa. Porquê isto? Porquê esta fixação agora com a Ucrânia? Não estão a ver o que é que isto pode supor? Por outro lado, o Macron quer trazer a Ucrânia para a Europa o mais rápido possível, mas ele disse duas coisas certas. Bom, uma coisa certa, que a Rússia não pode ser humilhada, nem pode ser tratada assim. Ou seja, que aqui haja um mínimo de diálogo e de entendimento. Pelo menos um mínimo, que é coisa que a von der Leyen e os outros não têm mostrado. Por outro lado, ele diz que quer trazer a Ucrânia para a Europa, porque vai demorar muito tempo até ser formalmente membro da União Europeia, como está candidatada, mas querem arranjar um mecanismo em que ela possa fazer parte da União Europeia de outra forma e a mesmo se estende também para o Reino Unido. Bom, a ideia de haver um concerto de nações europeias, mesmo que fora da União Europeia, isso é desejável, mas para isso também é preciso a Rússia. Agora, isto não é o momento, nem é o momento para trazer um país que está em guerra como a Ucrânia. Nem a Ucrânia nem a Rússia podem, neste momento, antes de que se assine uma paz, abrir-se aqui este diálogo. Porque este diálogo, no futuro, e se escaparmos ao desastre que seria uma guerra generalizada na Europa, vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito a tal ideia de Lisboa a Vladivostok, ou de Lisboa a Moscou. Vladivostok é na Ásia. Bom, aqui um espaço pan-europeu de todos os países europeus, fora da ideia, acima da ideia, ao lado da ideia da União Europeia, independentemente do modelo federalista da União Europeia. Isso é normal e é louvável e oxalá que possa ser feito. Este não é o momento e agora estar a trazer a Ucrânia a estender a NATO para leste, fazer sanções, eu acho extremamente perigoso. E agora estamos a ver aqui os efeitos práticos, não só da economia europeia, que já se está ressentindo, mas ainda não começou a sentir, porque até o final do ano ainda vamos receber energia russa, mas a partir do momento que não recebamos, vamos pagar muito mais caro por energias alternativas que ainda vão demorar tempo a poder abastecer. E é tudo como dizia aqui o nosso colega, o Augusto, na entrevista que fiz, quer dizer, isto não sabemos se é sequer um deserto. É um desfiladeiro, não tem nada num deserto, ainda podes caminhar, mas um desfiladeiro é no vazio, não podemos antever o que é que se vai passar aqui na Europa. É um momento sumamente perigoso, já sabíamos desde há meses, antes de a Rússia ter entrado nesta guerra da Ucrânia. Isto veio tudo na sequência daquelas fases, e ontem o presidente Putin da Rússia falou claramente porquê e concretamente decidiste por esta operação. Porque a Ucrânia já estava, de facto, em tudo. O ano passado houve um exercício militar da NATO em território ucraniano. Estavam lá agentes a treinar a tropa ucraniana. A Ucrânia era o maior exército
da Europa. Para quê? 300 mil homens? Para quê? Com quê? Era óbvio que os russos tinham informação de que a Ucrânia ia atacar. Já estava atacando populações russas no Donbass, mas estava-se preparando para atacar a Rússia. E não só isso, como já estavam a querer entrar na NATO e a querer produzir armas atómicas. Isto não se pode fazer ao lado de uma potência nuclear como é a Rússia. E agora estão aqui no erro de querer meter a Finlândia nisto, a querer empurrar já a Polónia para isto e a Europa para isto. Pessoal, não vos quero assustar, mas naquilo que pudermos fazer e explicar. E há outra coisa, tinha aqui algumas pessoas que vão escrevendo e telefonando e mandando e-mails e escrevendo comentários, porque eu sinto que há muito interesse das pessoas, mesmo as pessoas que não sabem, que não têm ideia absolutamente nenhuma destes temas, de querer saber mais, porque sentem-se um pouco apreensivas, e é compreensível, não vos quero assustar, mas o panorama não é nada tranquilizador. Mas vem aqui em breve, tenho aqui uma série de perguntas vossas que vou responder. Se alguém quiser fazer perguntas que eu possa, dentro da minha humilde experiência, possa aportar alguma explicação a tudo o que se está passando, dentro do meu ponto de vista, vocês estão à vontade. E eu, assim, vou tentar vir aqui no final da semana com mais notícias e um bocadinho explicar um pouco melhor estes temas. Até lá.